Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos para mais um estudo. E o estudo é certo guardar o sábado e o dízimo na nova aliança? É o que nós vamos ver nesse vídeo. É o que nós vamos estudar e aprofundar na Bíblia, ok? Mas antes de estar respondendo, né, a gente está estudando esse assunto. Eu vou ter que falar de vários outros assuntos para chegar até nele. Porque se eu não fizer essa volta, você não vai entender, tá? Eu estou quebrando muito a cabeça para fazer esse vídeo, tá? Porque não é um vídeo fácil, tá? Não é à toa que tem muita gente que lê essa parte que eu vou estudar com vocês e eles pregam heresia, porque eles não vão no profundo, eles não estudam, eles pegam um versículo isolado e eles vão no que eles acham que é, entendeu? Então vamos lá, que você vai entender bem o que eu tô falando. Só anota, tá? Preste muita bem atenção, só que eu gostaria que você fizesse uma coisa. Grava agora o jeito que você pensa, nesse exato momento. Pô, né, que tem que dar o dízimo, né, aquele negócio todo. E eu quero ver como é que você vai ficar, como é que você vai pensar no final do vídeo. Faça um desafio com você para ver como você vai ver as coisas totalmente diferentes depois que esse vídeo terminar. Beleza? Mas continuando aqui, beleza? Vamos lá, vamos desfazer algumas mentiras e contar coisas para você que os pastores e os bispos, os líderes religiosos não te contam. Beleza? Vamos lá. Ó, o que os líderes religiosos falam para você no tempo de pedra ou a igreja? Coloquei entre aspas porque eu, Renato, creio que a igreja somos nós. Beleza? Não é o templo de pedra que é a igreja, é pessoas reunidas. Beleza? Mas continuando, vamos lá. O que os líderes religiosos desse templo de pedra, que a maioria das pessoas chamam de igreja, fala para você? Eles falam os mandamentos da antiga aliança, certo? Eu vou falar alguns aqui rapidamente. Não terá outros deuses, né? Não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho e não cobiçarás, certo? E eles também falam do dízimo, mas o dízimo não está nos 10 mandamentos das duas placas de pedra, tá? Então, assim, continuando. Eles fizeram filmes, né? Não sei o que, os 10 mandamentos, né? Não sei o que, milagre e tal. E aí eles falam do dízimo, beleza? Eles falam só isso pra você, né? Só isso, não tem mais nada. Você passa lá 1 hora dentro desse tempo de pedra e eles falam as mesmas coisas pra você, beleza? Vamos lá. Que nem eu já falei pra você, agora vamos desfazer as mentiras e te falar o que eles não te falam. Eu vou te falar o que eles não te falam, beleza? Vamos lá. Nas tábuas de pedra, que eles falam que são os 10 mandamentos, não tinha somente os 10 mandamentos. Tinha leis também. Você sabia disso? Eles colocam que Moisés pegou a placa lá e só tem 10 mandamentos. E acabou. Tem 10 mandamentos e leis também, tá? Renato, como é que você... Por que você acha isso? Vamos ler aqui em Êxodo 24:12. Diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés, preste atenção, suba ao monte onde eu estou e fique aqui. E eu vou lhe dar as placas de pedra que tem. O que tem nessas placas de pedra? As leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. No texto está bem claro que não só tem mandamentos, mas também tem leis. Eu te pergunto, algum momento eles falou para você de alguma lei dessas placas? Não, eles só tocam nos 10 mandamentos. Mas as leis eles não tocam. Por que será que eles não tocam nessa lei? O que você acha? Tem alguma coisa, você vai saber nesse vídeo. Continuando. Deuteronômio 31, 9 e 26. Diz assim: Moisés escreveu esta lei e entregou aos líderes do povo.
e aos sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança de Deus, o Senhor. Ponham neste livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Você já ouviu falar do livro da lei? E já, o povo aí do templo de pedra aí, que todo mundo chama de igreja, já te falou do livro da lei? Acho que não, né? Beleza. Agora eu vou te falar aqui, ó. A lei de Moisés, ao todo, são 613 leis. E não somente 10 mandamentos e o dízimo. Igual todo mundo dá ênfase, eu te falo. Não são só 10 mandamentos e o dízimo. São 613 leis. Nessa 613 leis é onde está esse livro que o Senhor Todo-Poderoso pediu para Moisés guardar do lado da arca, certo? Nesse livro da lei tem os 10 mandamentos e todas as leis. Tá entendendo? Continuando. Agora você vai ver leis que eles nunca te falaram, tá? Eles só, como eu já disse para vocês, eles só falaram os 10 mandamentos e o dízimo. Tem que dar o dízimo, não sei o quê, e 10 mandamentos. Mas tem leis também para cumprir. Porque são 612, não são 11 leis só. São 612, não, 613. Entendeu? Eu vou te contar algumas leis aqui. Levítico 23:42 diz assim: durante 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores. O pastor lá tá fazendo voto lá para alguém ficar morando em cabanas de galhos? Porque isso tá na lei. Na mesma lei que tá o dízimo. Continuando. Levítico 19:27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Tipo assim, as pessoas têm que entender que o livro de Moisés não são só 12 leis. Como eu já disse para vocês, são 613. E você não pode escolher o que você vai obedecer e negar o resto. Não existe isso. É a mesma coisa. Eu vou dirigir um carro, lei de trânsito. Pô, ou eu obedeço toda a lei de trânsito, certo? Ou eu não tiro carta e não tiro carta, entendeu? Ou você obedece ou você não obedece. Agora imagine se eu fosse dirigir, fosse, né, tal, e aí eu fosse escolher as regras que eu gostasse de trânsito. Ah, não, essa aqui eu não gostei, não pode parar na placa de E cortado, não estacione. Essa eu não gostei, essa eu não vou obedecer não. Putz, a lei de trânsito fala que eu não posso entrar na contramão, mas eu gosto de entrar na contramão. Então essa eu não vou guardar não. Eu vou entrar na contramão de qualquer jeito. Isso é hipocrisia, né? Ou seja, ou você guarda todas as leis de trânsito, ou você não dirige, certo? A mesma coisa é aqui na lei de Moisés. Ou você guarda 613 leis, ou você não guarda aliança. Esse negócio de ficar escolhendo o que você vai obedecer é hipocrisia. Beleza? Era pra me ter falado isso antes, mas continuando. E aí a mesma coisa, eles falam pra você guardar o dízimo, né? Todo mundo guarda o dízimo, não sei o que, não sei o que, mas a mesma lei pede que não é pra cortar os cabelos do lado, esse cabelo aqui, ó, não é pra cortar. Nunca você deve cortar, ó. Você não cortem os cabelos dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Mais uma lei. Agora, eu vou contar aqui quantas leis eu e você quebrou. E vamos deixar isso contado, depois você vai ver o que acontece. Ó, durante 7 dias todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvore. Você já morou em cabana? Você já fez a festa que a lei pede? Não. Então, você transgrediu a lei. Um pecado para você e um pecado para mim. Porque eu também nunca entrei em cabana, nunca fiz essa festa. Beleza? Um para cada um. Beleza. Não corta o cabelo dos lados. Você já viu que eu já cortei aqui, né? E minha barba eu sempre tiro. Nem tenho barba direito, mas tirei. Então, 2 pecados pra mim. Agora você que é homem, você já cortou os cabelos da lateral? Se você cortou, você pecou. 2. Continuando.
Aqui ele fala a mesma, acho que coloquei a mesma coisa aqui. Continuando. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem um casco dividido, mas não rumina. E aí, você já comeu aquela carninha aquele baconzão gostoso, suculento? Eu também já. 3 leis aí que a gente já quebrou. Continuando. Levíticos 3,17. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura nem o sangue. Ele está falando da carne. Você não pode comer nem a gordura nem o sangue da carne. Essa é a lei que você deverá ser obedecida para sempre, por vocês e pelos seus descendentes. E aí, você comeu aquela carne suculenta? Aquela carne mal passada, que tem um pouquinho de sanguinho? E a gordura, então? Já são 4 pecados já. E eu também. Não só eu, não só você, mas como a maioria das pessoas não faz isso daqui. Então, praticamente o mundo inteiro já tem 4 pecados. Vamos ver onde vai parar isso. Beleza, você fala, Renato, só transgredir uma lei, nada demais, nada demais? Beleza. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Lembra, né? 4 pecados? Até perdi as contas. 1, 2, 3, 4. Isso, 4. Beleza. As transgressões da lei que não tem misericórdia. Agora eu vou te contar, não tem misericórdia. A gente já tá em 4 faltas aí, certo? Vamos continuar. Agora da carne, né? Não podia comer carne. Você já comeu aquela carne bem suculenta, né? E eu também, e o mundo inteiro comeu. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue, certo? Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Olha a sentença para quem comer uma carne com sangue: todo aquele que comer será eliminado. E aí, como é que vai ficar a gente aqui? A gente transgrediu a lei. E na lei está escrito que todas as pessoas que comeram uma carne com sangue têm que ser eliminadas. E aí? Como é que a gente vai ficar diante de Deus nessa situação? Aqui não tem perdão. Aqui não tem misericórdia. É lei, é lei. Comeu, vai ser eliminado. Não tem conversa. Continuando, já são 5, né? Não, é 4 porque faz parte do outro lá. 4. Com uma sentença. Certo? Eu e você. Beleza? Continuando. Números 15, 32 até 35. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Né? Eles falam assim pra você, tem que guardar o sábado, né? O negócio todo, né? Já ouviu falar isso aí, beleza. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram a Moisés, levou até Moisés, né? O cara que estava apanhando lenha lá no dia de sábado. E Arão e toda a comunidade que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele, beleza? Ele só não obedeceu o sábado, na antiga lei, beleza? Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Ou seja, quem não guarda o sábado tem que ser executado. Eu te pergunto, você desde quando você nasceu até nesse momento que está assistindo meu vídeo, você guardou todos os sábados? Não, né? E aí, como é que vai ficar essa situação? Eu também não guardei. E aí? Nessa lei eu sou justificado ou sou condenado? Já tem 2 acusações de morte para mim e para você. Nós não guardamos o sábado e comemos carne com sangue, fora as outras, né? E aí, como é que vai ficar a nossa situação? Aqui não tem misericórdia não, ó. Toda a comunidade apedrejou o cara. Não teve misericórdia. Só porque ele não guardou o sábado. Essa é a lei de Moisés. Continuando. Levíticos 21, 9. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e será queimada com fogo. E aí? Saiba que o sacerdote aqui é um líder religioso. Era como se fosse o pastor, bispo de hoje em dia. Então saiba que se o líder religioso tiver uma filha
que se prostituir, ela já está condenada a ser queimada no fogo. E aí, como é que vai ficar essa situação? E quando ele fala que tornar-se prostituta, não é ir para a casa de prostituição, não. Aqui não. Na Bíblia, se você só se juntar com uma pessoa e não se casar, você já está vivendo em prostituição. Tá? Quem não vive em prostituição é só quem é casado e não trai. Qualquer coisa do contrário disso é prostituição na lei. E aí? Como é que vai ficar a nossa situação? Aliás, a situação das moças aí que são filhas de pastoras, pastores, bispos, e que teve relação antes do casamento. Como é que vai ficar essa situação? E aí? Continuando. Levíticos 20:10. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, ou mulher cometer adultério, ou homem, tanto faz, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Mais uma sentença. Então, assim, se teve qualquer ser humano aí, você está me assistindo, se por acaso você teve uma vida muito louca nos tempos antigos e você fez alguma coisa dessa daqui, você já é réu nesse caso. Você tem que ser executado. Posso te falar isso? Não, né? Deuteronômio 25:5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, e a sua viúva não se casará com alguém de fora da família, o irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. E aí, se você quer guardar o dízimo, você tem que guardar tudo isso daí. E se você não guardar isso aqui, você virou réu. E aí? Vamos dar um exemplo que eu tenho um irmão. Eu aqui, Renato, tenho um irmão. Certo? E eu tenho uma esposa. Se eu morrer e minha esposa não tiver filho, o que a lei manda? Ela nem pede, ela manda que a minha mulher tem que casar com o meu irmão para ter um filho com ele para fazer o dever de cunhado. E aí, você que está me assistindo, se você teve um irmão que morreu e que não teve filhos, você vai ter que juntar com a mulher dele para cumprir o dever de cunhado. Eles te falaram isso? Não, né? Continuando. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Você sabia disso? Na lei, você tá lá, tô cansado dessa mulher, essa mulher não tá fazendo o que eu provo, né, o que eu aprovo, eu vou dar uma carta e eu vou mandar ela meter marcha. Ela vai sair fora. E aí? Não é só o dízimo que você tem que guardar na antiga aliança, são todas essas leis. E olha que eu não falei todas, porque ia dar 6 horas de vídeo. Eu só coloquei algumas. Alguém te falou isso? Não, né? Eu vou falar mais algumas aqui só. E os sacrifícios pelos pecados? Por que você que guarda o dízimo, guarda o sábado, por que você não está fazendo isso? Tudo isso daqui que eu falei para você, e você já sabe que você é réu, igual eu, igual todo mundo, porque ninguém guardou o sábado, nem todo mundo comeu carne com sangue, né? Todo mundo, né? Já tem aí umas 4 condenações aí de morte para todo mundo, porque a gente transgrediu a lei. Mas e os sacrifícios? Como é que vai ficar? Porque na antiga aliança, quando você pecava, aliás, tem esses pecados aqui que é de morte: apedrejamento, morrer queimado, morrer estrangulado, certo? E tem uns outros pecados lá que você já pecou, que eu tinha falado para você aqui em cima, ó. Comer carne de porco, você pecou, mas aqui você não morreria, você não ia morrer fisicamente, você tinha que fazer um sacrifício. Tá entendendo? Aqui, eu vou descer aqui, ó. Tirando esse sacrifício, tirando esses pecados que se você transgredisse não teria misericórdia para você, você tinha que ser morto. Os outros pecados você tinha que fazer sacrifício. Não é bagunçado. Quando alguém peca, o salário do pecado é a morte.
Derramamento de sangue, alguém tem que pagar. Alguém pecou, alguém tem que pagar. O pecado não pode ficar impune. Certo? O que que Deus pedia? Como eu já falei, tirando esses pecados de morte, que quem fizesse ia morrer e não teria misericórdia, você tinha que fazer sacrifícios. Então, ou seja, você pecava e o animal pagava, porque alguém tem que pagar pelo pecado. Alguém tem que derramar o sangue. Então era o sangue dos animais que eram derramados. Só que, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que, sei lá, é um exemplo, eu não lembro exatamente todas as leis. Eu menti, certo? Ah, você pecou, beleza, você pecou, você vai ter que fazer um sacrifício. Então, era um animal para cada tipo de pecado. Tá entendendo? Então, vamos levar para os dias de hoje. Sei lá, vamos dar um exemplo que o Renato aqui menti. Sei lá, falei uma coisa. E aí na lei fala que você tem que queimar um boi, você tem que sacrificar um boi para remissão de pecados. Sabe quanto é que tá um boi? 5.000 reais. Da onde você vai tirar 5.000 reais para entregar como sacrifício? Você que tá guardando o dízimo, o sábado e tudo mais. E tá guardando a lei, né? E aí, onde é que você vai levar isso aí? Então, se você pecar 2 vezes, você mentiu 2 vezes, você vai ter que pagar 2 boi. 10.000. Como é que você vai fazer? Vai fazer esse sacrifício? Haja dinheiro, né? Você vai comprar os boi? Não vai, né? Então, e aí? E mais uma que eu tenho que falar pra você. Os holocaustos, o derramamento do sangue dos animais como sacrifício só era no templo de Jerusalém, mas em nenhum outro lugar. Além de você comprar o boi pro sacrifício, porque você mentiu, eu dei um exemplo, mas era outros animais, eu não me lembro qual que é agora. Você ainda tem que transportar o boi lá para Jerusalém. Quanto que isso ia sair? Só para 2 pecados. Quanto que isso iria sair? Muita grana. Você ia ter esse dinheiro? Não. Como é que você ia ter essa remissão de pecados? Então, para você ver que realmente você vê que o ser humano ele não consegue praticar os 613 mandamentos. Tá entendendo? Você tá entendendo? Por isso que eles mostram para você só esses daqui, como eu falei para vocês, ó. Só os 10. Só os 10 mandamentos, mas a lei não é só os 10 mandamentos e o dízimo, não. A lei são 613 leis. Eles colocam só essa daqui, mostra para você guardar. Porque se você soubesse que tinha isso daqui que eu acabei de falar para você, você não iria guardar. Você ia falar, não, eu vou pro Novo Testamento. Eu vou pra Nova Aliança, eu sou maluco. E por que que eles não te falam? Porque eles querem que você guarde a antiga aliança. Por que que eles querem que você guarde a antiga aliança? Porque na antiga aliança tem o dízimo, cascalho, arame, moeda. Então eles fazem com que eles te chamam para você guardar a antiga aliança. Só que isso é uma tremenda armadilha. Lembra que eu falei para você que tinha que fazer isso daí? Porque já era difícil você pegar o boi, levar lá, pagar tudo. E mesmo que você fizesse isso, vamos dizer que você é rico aí, um judeu, não sei, e você, não, vou pagar. Olha isso daqui em Hebreus, preste atenção. Sangue de bode não tira pecado. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? Continuando. Hebreus 9, versículo 9, 10, 12 e 15, que diz assim: Isso é uma ilustração. Isso que? Antiga aliança. A antiga aliança é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Continuando. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele está falando de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção.
Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Continuando para você entender melhor. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproxima para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então eu disse: aqui estou. Jesus disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade foram santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecida uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Tudo isso está escrito em Hebreus do 10 até o 11 e em Hebreus do 9 até o 15. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: olha, por mais que o Todo-Poderoso pedia bode, sangue de bode, cordeiro, para a remissão de pecados, de nenhuma forma esse sangue pode tirar pecados. Ele está querendo dizer que o Deus pediu isso, porque isso era uma sombra do que iria vir. O sangue dos bodes, dos animais, não tirava pecado. Mas isso era só para reconciliação, era só para manter você perto do Todo-Poderoso ainda, só para reconciliar com Ele. Entendeu? Era para uma reconciliação, era mais ou menos dizendo assim para você: filho, fique aqui, eu estou reconciliado com você, mas os seus pecados não foram tirados. Só vai tirar quando eu mandar o Salvador, porque aí se o sangue dele tira pecado. Entendeu? Esse sangue de bode aqui reconciliou entre mim e você. Uma medida provisória para você continuar perto de mim até que eu trago meu filho e ele sim vai derramar o sangue dele e aí sim vai expiar pecados, vai tirar pecados. E também com um sacrifício dele você não vai precisar ficar fazendo vários sacrifícios toda vez, entendeu? Porque o sacrifício dele foi um só. Tá entendendo? Então, além dele tirar o pecado, que o sangue de bode não tira, né? De touro, não tira, o sacrifício dele foi único. Na lei, você tinha que fazer sacrifício toda vez que você pecasse. Tá entendendo? Então, resumindo, sangue de bode não tira pecado. Ele derramava o sangue naquela época para reconciliação, para você continuar perto dele. E esse sacrifício era só uma situação provisória, até vir o que deveria vir e tirar de fato o pecado. Tá entendendo? Entendeu? Aí por isso que Deus faz uma nova aliança. E como você viu junto comigo,
Você viu lá que nós estamos, pela lei, nós já estamos condenados. Não guardamos os sábados. Comemos carne com sangue. Para os outros, estão chegando os dias, diz o Senhor, né? Declara o Senhor. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Certo? Por que ele fez uma nova aliança? Ó, a aliança que ele vai fazer, né, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Ele está falando a lei de Moisés. Quando os tomei pela mão e tirei para tirá-los do Egito. Ou seja, não é a mesma lei. Tá entendendo? Porque quebraram a minha lei. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Não, antes de continuar aqui, que eu te explicar, senão vai ficar um pouco confuso. Então você viu que ele vai fazer uma aliança nova. E que não é a mesma que ele tinha feito com os antepassados. Ou seja, a lei de Moisés. Não é a mesma lei de Moisés. É outra aliança. Certo? Por que ele fez uma outra aliança? Porque quebraram a aliança dele. Por que quebraram a aliança dele? Porque o ser humano não consegue cumprir as 613 leis. Como eu e você viu no exemplo que eu te dei lá, do sábado da carne. Todos nós nos tornamos réus. Nesse caso. Tá entendendo? Por isso que ele fez. Porque todo mundo quebrou essa aliança. Ninguém conseguiu praticar e ser íntegro com a aliança dele. Todo mundo errou. Entendeu? Aí ele falou, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor, porei minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei os Deus deles, e eles serão meu povo. Certo? Qual que é essa aliança que ele vai pôr no coração? O Espírito, tá? Continuando. Hebreus 8, vai do 5 até o 13. Ele serve num santuário, que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Olha aí. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Tá entendendo? Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar uma segunda aliança, né? Outra aliança. Tá vendo? Então, assim, são alianças diferentes. E as pessoas, elas querem, vamos dizer assim, que ajuntar as duas alianças e obedecer as duas alianças. Não. Uma aliança é uma, outra aliança é outra. Tá entendendo? E se fosse para pegar tudo e juntar, ele não faria duas alianças. Ele só faria uma só. Se ela fosse perfeita, se o ser humano conseguisse, né, se salvar, fazer tudo bonitinho, não seria necessário procurar uma segunda aliança. Se Deus quer que você cumpra a lei de Moisés, por que que ele trouxe uma segunda aliança? É justamente para você obedecer a segunda aliança, não a primeira. Tá entendendo? Continuando. Deus, porém, achou o povo em falta e disse... Por que que ele está falando? Deus, porém, achou o povo em falta. Não sei se você percebeu, mas aqui é Hebreus. Parece que é a mesma passagem. Hebreus e o que eu te falei antes era Jeremias. Jeremias é a antiga aliança e Hebreus é nova aliança. Mas parece que a mensagem é a mesma. Mas na verdade a mensagem é a mesma. Aí ele falou aqui, ó. O que aconteceu? Deus viu, pô, entreguei a minha aliança, né? A lei de Moisés, entreguei minha lei, mas eu vi o povo em falta. Eu vi o povo perecendo. Eu vi o povo sendo condenado. Por quê? Porque ninguém cumpre as 613 leis. E mais pra frente você vai ver que na Bíblia diz que uma pessoa, quando ela não cumpre um mandamento, ela é culpada de todas. E o salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar por esse pecado. Tem que ter um derramamento de sangue. Alguém tem que pagar. Tá entendendo? Aí ele fala, então Deus, porém,
achou o povo em falta, o povo dele. Ele achou em falta. Pô, tô perecendo. Então o que eu vou fazer? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Porque se Deus deixasse rolar do jeito que estava, ninguém ia se salvar. Todo mundo ia ser condenado. Tá entendendo? Por isso que ele fez uma nova aliança. Todos quebraram a aliança. Tá entendendo? Com a comunidade de Israel. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirar do Egito. É a mesma passagem de. Aqui, eu tô aqui em Hebreus, nova aliança. É a mesma coisa que está em Jeremias, ó. Pode ver, ó. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão. Aí aqui é a mesma coisa, Hebreus. Não será como a aliança que fiz com os antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Todos quebraram a aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minha lei em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e serão meu povo. Como que o Todo-Poderoso, a partir da segunda aliança, vai colocar a lei na mente e escreverá a lei no coração? Através do Espírito, através de Jesus. Jesus vai ser o corpo para justificar, porque vai ter uma pessoa que vai pagar por esses erros. E quando ele fala que ele vai pôr a lei na mente e no coração, é o próprio Espírito dele. Tá entendendo? Continuando. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Que aí sim, toda criatura que recebe o Espírito recebe o Todo-Poderoso como Deus dela. Tá entendendo? Continuando. Chamando nova esta aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Ele está querendo dizer, chamado nova aliança. E a antiquada, a primeira, ou seja, a antiga, se tornou envelhecida e logo desaparecerá. Tá entendendo? Agora, o propósito de Jesus morreu para resgate. Gálatas 1:4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, ou seja, né, no caso eu e você, lembra lá que nós não guardamos o sábado, a gente tem que morrer apredejado. A gente tem que sofrer. Mas ele sofreu no nosso lugar, através do corpo dele, ó. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do Deus e Pai. Porque a vontade de Deus foi o plano dele. E por que Jesus entregou a si mesmo? Por causa do corpo. Ele fez o corpo dele maldição. O corpo dele recebeu todos os pecados que eu fiz e você fez. Ele recebeu. Tá entendendo? Nós não recebemos. Ele pegou todos os pecados de todos aqueles que seriam salvos e depositou tudo nele. Entendeu? E ele não merecia, porque ele foi o único que cumpriu a lei. Ao contrário de nós. Nós não cumprimos a lei. Entendeu? Continuando. Aí eu pergunto pra você, tá vendo aqui, né? Tal, beleza, né? Aí eu faço a pergunta. Se Jesus veio para cumprir uma lei que ninguém consegue cumprir, por que você vai voltar para a lei novamente? Uma grande pergunta, né? Porque como eu falei pra você, nós se tornamos réu na antiga aliança, nos exemplos que eu dei pra você. E aí vem um ser, paga por a gente e fala, você só precisa crer em mim, só precisa isso. E aí eu vou lá e vou voltar para a antiga lei de novo? Não faz sentido. Aí eu te pergunto, agora você entendeu por que Jesus disse, não vim para destruir a lei, e sim para cumprir? Nossa, o que eu fiz aqui, velho? E sim para cumprir? Para cumprir? A gente já vai ver esse versículo, que as pessoas usam esse versículo para falar que tem que obedecer à lei.
Meu Deus, continuando. Ó, você tem que obedecer ainda a lei, por que Jesus veio então? Peraí, porque se você tem a capacidade de obedecer toda a lei, né, e ser salvo, por que Jesus veio então? Essas duas perguntas matam quem quer guardar o Antigo Testamento. Dízimo, sábado. Se Jesus veio, vou repetir novamente, se Jesus veio para cumprir uma lei que ninguém consegue cumprir, só ele conseguiu cumprir. Por que você vai voltar para fazer essa mesma lei que ninguém consegue cumprir? Você tem que obedecer ainda a lei, por que Jesus veio então? Gálatas 2, 16, 21. O pessoal aí que acha que vai ser justificado na frente de Deus por obedecer a lei. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Por quê? Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É o que eu acabei de... A mesma pergunta que eu fiz para você lá. Mas se ele veio, é porque você não consegue cumprir a lei. E ele veio e cumpriu por você a lei. E usou o seu corpo para tirar o seu pecado. Aí você pode falar assim para mim, Renato, às vezes é muito repetitivo, né, nas palavras aí. Eu falo dessa forma porque muitas pessoas têm dificuldade de entender. E a mensagem aqui, o vídeo, é para todos, né? Que crerem, né? Os que crerem. Para todos eles. E eu faço essa mensagem para que todos entendam. Por isso que eu repito muitas vezes, tá? Às vezes pode até ficar meio chato, tá? Mas eu peço sua paciência aí, porque é necessário. Ok? Aí mais uma coisa que eu vou fazer você pensar, que eu até coloquei aqui embaixo, ó. Falaram uma palavra de 5 milhões. Vou te falar essa parábola. Vamos dar um exemplo que você, sei lá, tá trabalhando e não sei o que você fez, que você tem agora uma dívida de 5 milhões. Vou te dar um exemplo, certo? E aí, você sabe muito bem que se você trabalhar para ganhar R$ 1.000 por mês, você vai trabalhar a sua vida inteira e você não vai conseguir pagar esses 5 milhões. Você já tem a certeza, tipo, não tem nem como. Todo mundo já sabe, certo? E aí eu vejo você triste, aí eu passo com você assim, falo, oi, tudo bem? Pra você. Você fala, beleza, Renato? Eu falo, beleza. Por que você tá triste, cara? Aí você fala pra mim, não, cara, então, cara, eu tenho uma dívida de 5 milhões, cara. E não há nada que eu possa fazer, mesmo que eu tente, eu vou morrer e não vou conseguir pagar essa dívida, certo? Aí eu falo assim pra você, beleza. Aí eu vou lá em algum banco, pago esses 5 milhões por você. Paguei. E aí eu chego em você e mais 12 testemunhas. E falo assim pra você. Então, cara, sabe aquela dívida que você tinha? Eu paguei. Aqui tá o recibo. Aí você fica todo feliz. Nossa, mano, pagou minha dívida, é sério? Eu falo, eu paguei sua dívida, pô, 5 milhões. Agora fique tranquilo. Aí você fica todo alegre, você creu, né? Aí depois você começa a pensar, passam 2 dias. Aí você fala assim: que conversinha é essa, mano? O cara vai pagar 5 milhões por mim? Não, mano. Eu quero crer que eu vou ter que tirar das minhas forças para pagar esses 5 milhões. Mesmo já, todo mundo já sabe que eu não vou conseguir pagar, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí você não acredita no que eu falei para você e começa a trabalhar muito para tentar pagar esses 5 milhões. Aí eu te faço uma pergunta: você acreditou em mim? Não. Quando você me viu com a sua língua, você balançou a sua língua e falou assim: Nossa, Renato, obrigado. Você creu no que eu te disse. Mas as suas obras disse o contrário. As suas obras disse que eu sou um mentiroso. As suas obras disse o seguinte: aquele cara lá é mó mentiroso. Não pagou nada, não pagou porcaria nenhuma, não. Eu vou ter que ralar aqui pra pagar essa dívida. Tá entendendo? Certo? Renato, por que você usou essa alusão? É justamente com a mensagem do Messias. Ele pagou por você. Ele pagou o preço. A dívida que você tinha, ele já pagou.
É só você crer. Tá entendendo? É só você crer. Mas aí, quando você vai e vai para a antiga aliança novamente, você começa a obedecer, a guardar dízimo, guardar sábado, guardar aquele monte de coisa. Você, na sua língua, você até louva e fala para Jesus que ele é o Messias. Mas as suas obras, as suas atitudes diz que ele é um mentiroso. A sua atitude diz que ele veio só para passear na terra. Tá entendendo? E fica pior, porque como eu leio aqui para você aqui, ó, vou até mostrar para você. Aqui, ó, o próprio Deus viu o seu povo em falta, ou seja, o seu povo se perdendo. E ele declarou que ia fazer uma nova aliança. Então, quando você faz isso, quando você obedece à antiga aliança, você está querendo dizer que o que Deus falou que era mentira, que o ser humano não estava em falta e que não precisaria da segunda aliança. Mas o próprio Deus viu, ele mesmo falou que iria fazer. Então, automaticamente, você também diz que Deus mentiu. Olha o quão grave é isso, vocês não têm noção. Tá entendendo? Nós também cremos em Jesus para sermos justificados. Porque quando você crê, ele sim venceu e pagou com o corpo o preço. Então, quando você crê, você é justificado nele. Tá entendendo? E essa justificação vem pela fé em Cristo. É só por isso, não é pela prática da lei. Porque se pela prática da lei, pela prática de lei, ninguém será justificado. Aí ele fala, eu não anulo a graça de Deus. Ou é o seguinte, ou você está com a graça de Deus, ou você está com a lei. Tá entendendo? Aí Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aí agora vem uma bomba. A própria Bíblia diz que não é mais para você guardar a antiga aliança, amigo. O pastor te falou isso? Não, né? Vou te mostrar. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, né? Eu já tinha te explicado lá, o sábado, nós já estamos condenados nessa lei. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou das nossas transgressões e cancelou a dívida escrita, que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Tá vendo? Ele usou o corpo dele para te justificar. Ele pregou na cruz a sua dívida. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Então, agora que ele pagou, você tem que viver a nova aliança. Você não, agora não deixe que ninguém julgue, ou seja, não deixe que ninguém faça com que você obedeça leis de comer e beber. O que você pode comer e o que você não pode mais. Carne de porco. Ah, você tá na antiga lei. Não pode comer carne de porco. Não deixa isso. Não deixa eles fazerem isso com você. Porque a dívida foi pregada na cruz. Portanto, que ninguém o julgue. Ou seja, não deixe que ninguém diga o que você deve comer ou beber. Com relação a alguma festividade religiosa. Ou a celebração das luas novas. Todas as leis, as festas das leis. E dos dias de sábado. Ele já está falando. Pega esse versículo aqui e mostra para você. Portanto, não permita que ninguém o julgue. Nem com o que você deve comer ou beber, que era o que a antiga aliança pedia para você. Já já você vai ver. Festa religiosa, festa das barracas, Páscoa, várias outras festas. Festa dos pães sem fermento. Não precisa mais fazer essas festas. Você não precisa mais ver o que você vai comer, o que você não vai, porque Deus purificou todas as coisas. Você não precisa mais ter a celebração do sábado. A própria Bíblia disse. A própria Bíblia está dizendo. Continuando. Jesus anulou a lei. Sabia disso? Vamos ler. Efésios 2, 14 e 15 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, presta atenção, ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, ou seja, a lei e os mandamentos. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Tá entendendo? Quem crê em Jesus, a lei foi anulada. Agora, quem não crê em Jesus, a lei vai estar todo vapor, porque a lei vai servir para condenar. Você já vai ver isso. Continuando. Mateus 5, 17 e 18 diz assim: não pensem que vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Tá entendendo? Ele não veio para cancelar, ela vai estar em todo vigor, mas você vai saber o propósito da lei está em vigor. Você já vai saber. Olha que ele, vou repetir novamente. Não pense que vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles. Aqui está escrito para dar o seu sentido completo, mas em outra tradução está escrito que ele veio para cumprir. É só ver em outra tradução que vai estar escrito isso daí, tá? Esse aqui tá equivocado, essa tradução aqui. Já fiz vídeo também sobre traduções erradas na Bíblia, tá? Só você procurar aí na minha playlist de tudo que você precisa saber da Bíblia. Tem uma playlist sobre isso, com esse nome, tá? Continuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas, ou seja, até o último dia da terra. Ele veio para cumprir. Ele cumpriu a lei inteiramente. Ele foi o único que cumpriu. Em um versículo, né, diz que Jesus anulou a lei em seu corpo, né? E em outra passagem diz que ele não veio para acabar com a lei. Renato, me explica. Simples. A antiga aliança condena. Ela vai ser usada para condenar pessoas. E a nova aliança somente para salvar. Somente salva. Vou te dar mais um exemplo aqui. Eu até coloquei aqui a história do julgamento final, uma parábola para você. Vou te dizer aqui. Vamos nesse sentido aqui, nessa história que eu vou falar para você. Vou contar essa história para você. Vamos dizer que tem 3 pessoas. Eu, você e mais uma pessoa. Sei lá, João. Eu, você e o João. Certo? Você que está me assistindo creu somente em Jesus. Creu na nova aliança. Certo? Você guardou os 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Certo? Você guardou a palavra de Jesus. Certo? Creu. Eu, Renato, não criei na palavra de Deus, né? Na palavra de Jesus lá. Também não obedeci nenhum mandamento, nem procurei saber. Fui assassino, me prostituí, fui um monte de coisa. E aí o João é aquele rapaz que ele colocou a lei como prioridade. Ele negou Jesus, falou, não, eu vou ser salvo pelos meus méritos, eu vou me agarrar na lei. Ele se agarrou na lei. Beleza? Tem esses 3 casos, beleza. Vai chegar nós 3 no juízo final, no último dia. E aí vai estar o acusador do seu lado, certo? Dos nossos lados, na verdade, né? E aí você vai ser o primeiro. Beleza. Aí vai começar o julgamento. Aí Deus vai falar assim, então, beleza. A pessoa que está assistindo o Renato creu em Jesus, recebeu o Espírito. Beleza. Aí vai vir o acusador. Não, mas antes dele crer em você e receber o Espírito, olha o tanto de coisa que ele fez aqui, ó. Antes de você chamar ele sei lá, ele mentiu. Olha essa atrocidade que ele fez aqui. Olha essa daqui. Olha essa, olha essa, olha essa. Começa a acusar você que tá me assistindo. Aí o Todo-Poderoso vai olhar e vai falar assim: ele pecou antes de crer em Jesus e receber o Espírito. Mas esse aqui que tá à minha destra, Jesus, ele morreu por ele. Ele pagou pelo preço dessa pessoa que tá assistindo o Renato. Então ela é absolvida do caso. Ela é salva. Aí você vai gritar, yeah! Glória a Deus! E vai seguir, certo?
todo feliz da vida. Aí vai chegar eu. Aí eu cheguei lá, na frente de Deus. Aí Deus vai falar tudo que eu fiz e vai bater o martelo. Condenado. Aí eu, como eu não quero ser condenado, eu vou falar assim pra Deus. Deus, não, você tá equivocado. Eu não sabia que matar era errado. Eu não sabia que roubar era errado. Porque eu vou querer meter um H na orelha de Deus. Não, eu não sabia de nada disso. Qual que é a lei que Deus, o Todo-Poderoso vai usar pra me condenar? Qual que é a lei que ele vai me mostrar o matar é errado? Na lei de Moisés. Tá entendendo? É na lei de Moisés. Ele vai falar, tá aqui, ó, escrito: não matarás, não roubarás, não adulterarás. O salário do pecado é a morte, e agora você vai pagar por tudo que você fez. E aí eu vou ser jogado pro lago de fogo. Certo? Aí agora vai ver o João. Aí o João vai vir lá, então. Aí vai jogar ele. Vai falar, então, Todo-Poderoso, eu salvei 3 almas, não sei o quê. Olha, eu nunca cortei o cabelo da lateral a lateral do cabelo, e não sei o quê, e não sei o que lá. Você creu em Jesus? Não, nunca criei. Somente ele pode dar salvação pro ser humano. Você pecou aqui, aqui, aqui. Não, Todo-Poderoso, mas foi pecadinho. Eu só menti. Não foi leve. Eu só menti. É, teve vezes que eu. Teve vezes que eu pequei sem saber. Ele fala: o salário do pecado é a morte. Você crê em Jesus? Ele é o único que pode te salvar. Como você não creu, você também é condenado. Vai bater o martelo e ele vai pro mesmo lugar que eu fui. Entendeu? Por quê? Porque na história do João inteira, ele não cumpriu 100% a lei. O ser humano ele é falho, ele sempre vai falhar. Tá entendendo? Ele sempre vai falhar. Certo? Agora, você que está me assistindo, essa história que eu contei para você vai se confirmar na palavra de Deus, na Bíblia. João 5,45 é Jesus falando com os fariseus, porque os fariseus colocavam todas as esperanças dele na lei. Eles negaram Jesus, né? Aí olha que ele falou: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, em quem estão as suas esperanças. E depois João 12,47 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não aguarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Tá entendendo? Logo, a antiga lei vai acusar o ser humano diante do Pai. E a nova aliança vai ser só para salvar. E o inimigo vai acusar o ser humano que perdeu a salvação através da lei de Moisés. Tá entendendo? Se confirmou tudo aqui. Filipenses 3,9. E estar unido com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Gálatas 3,10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre, tá vendo? A tudo. Tem que obedecer sempre e tem que obedecer tudo. 100%. O que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Por que está debaixo da maldição? Porque o ser humano é falho. Todos pecaram, todos estão distanciados da glória de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Tá entendendo? Continuando. 2 Coríntios 3, 3, 5, vai até o 15. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança,
que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. E o Espírito de Deus só pode dar vida através da nova aliança. Tá entendendo? Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. Se você ir lá em, se não me engano, Êxodo, está escrito isso daí. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória. Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é maior, muito maior. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje eles não querem compreender. Quando você fala que é o que eu estou falando para você, eles não querem compreender. E até hoje, até para essas pessoas, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Tá entendendo? Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Tá entendendo? Tiago 2,10. Porque quem quebra um só mandamento, olha isso daqui. Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E aí? Agora vamos voltar lá no comecinho lá, é rapidinho. Voltando aqui agora nas leis de Moisés. Você fez a festa das cabanas? Feita de galho de árvore, não fez? Ficou uma vez. Você cortou a lateral dos cabelos? Não é para cortar. Ficou 2 vezes. Não corte. Aqui é a mesma coisa, né? É proibido comer carne de porco. Você comeu carne de porco? Pecou de novo. Em todos os lugares onde morarem, não comerem a gordura nem o sangue da carne. Pecou mais uma vez, já pecou 4 vezes. Agora o pecado mais grave ainda, você já está condenado. Porque quem peca em um é culpado de todos. Mas você já tem 4. Eu, você e o mundo. Certo? E aí, se você comeu carne com sangue, você tem que ser eliminado. 5 acusações, uma de eliminação. Números. Se você, eu vou falar bem rápido aqui. O cortador de lenha, certo? Não guardou o sábado, tem que morrer apredejado. 6 pecados. 2 com juramento de morte. 6 já. A filha do sacerdote, ou seja, qualquer mulher que for filha de um líder religioso e tiver a prática do sexo antes do casamento, pecou. 7. Pena de morte. Queimado ao fogo. 7 pecados. 3 de execução. Eu tô falando aqui pra você contar. Se o homem cometer adultério, quem alguma vez nessa vida cometeu adultério, tem que ser executado. 7 pecados. Com 4 de execução. Se o seu irmão morrer e a mulher dele não ter filhos, você tem que se unir com ela para cumprir o dever de cunhado. Tá escrito aqui, ó. Para cumprir o dever de cunhado. 7. Você não fez. 7 pecados já, com 4 de execução. Certo? Então só aí você já tem... Eu, você e o mundo tem 7 pecados. 4 por execução. Tá entendendo? Mas, nesses 7 pecados que é garantido que eu, você e o mundo tenha, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Você vai continuar na antiga lei? Você vai guardar dízimo?
Você vai guardar sábado? Reflita aí. Atos dos Apóstolos 13, 38 a 39. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Continuando. Gálatas 5, do 1 até o 9. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Ou seja, não tenta voltar para a antiga aliança de novo. Tá entendendo? Preste atenção. Eu falo para você prestar atenção aqui, Paulo também está falando para você prestar atenção. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, porque assim, hoje em dia eles pedem para você guardar o sábado e o dízimo, mas naquela época eles pediam para você ser circuncidado. Circuncidado é tirar o prepúcio do pênis. Eles só pediam uma. Satanás só precisa de uma lei que você tem que guardar da antiga lei para te condenar. Ele só precisa de uma. Então, nesse caso aqui, no caso da época de Paulo, a heresia era a circuncisação, certo? Então, aí ele falou assim, eu afirmo que se você deixar que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez. Tá vendo? Ele está repetindo de novo. Para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Tá lascado. Porque ninguém consegue obedecer a lei. Nem eu, nem você, nem ninguém. Tá entendendo? Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem a lei, né? Porque tem pessoas que ainda vai querer obedecer, né? Estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Olha isso. Mas nós temos a esperança de que Deus o aceitará. Deus nos aceitará, né? E isso é o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. Ou seja, se você uma vez foi judeu e você creu em Jesus e você estava circuncidado, não tem importância se você for ou se você não for. O que importa é que você tem que crer em Cristo, em Jesus. Entendeu? O que importa é a fé que age por meio do amor. Tá entendendo? Ele diz, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Porque eles começaram a achar que tinha que ser circuncidado para ter a salvação. Aí ele fala, olha isso aqui. É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Ou seja, isso é a armadilha de Satanás. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Tá entendendo? Líderes religiosos não sabem de nada e condenam pessoas. Você sabia disso? Se você não sabia, você vai saber agora. 1 Timóteo 1, 3, 7, 8 diz assim: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí, né, nesse lugar, ele está dizendo, nessa cidade, alguns que estão ensinando doutrinas falsas. E você precisa fazer com que eles parem com isso. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem. De hoje em dia você vai prestar atenção que você vê que eles não sabem nem o que eles falam. Nem aquilo que eles falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve, ou seja, se você obedecer ela 100% é boa. Para Jesus a lei foi boa, porque ele cumpriu ela 100%. Para a gente não é boa, por quê? Porque a gente não consegue cumprir. Tá entendendo? A real razão das pessoas quererem estar debaixo da lei para terem méritos. Fiz um vídeo sobre a pedra fundamental e a pedra de tropeço, em que a pedra de tropeço é para todas aquelas pessoas que acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E na verdade não é assim. Você tem que ter o Espírito. E você recebe o Espírito pela graça e misericórdia do Todo-Poderoso. Não depende de você, depende da graça e da misericórdia dele.
Falei 1000 vezes aqui. Se você ver na minha playlist da Bíblia explicada, você verá que eu falei, fiz vídeo sobre isso. Continuando. Então, a real razão das pessoas quererem estar debaixo da lei é para ter méritos. Gálatas 6:8, do 2 até o 13, diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Ok. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem, ou em outras palavras, dizendo nos dias atuais, as pessoas que estão dizendo para você guardar o dízimo e o sábado, são pessoas que querem ficar orgulhosas. No caso deles, eles queriam ficar orgulhosos. No caso de hoje em dia, eles querem ficar ricos de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sim, uma notícia que eu vou te dar. Todo aquele que recebe o Espírito e que é em Cristo vai ser perseguido. Por quê? Porque ele não vai fazer a vontade do mundo. E quando a pessoa que é do mundo vê uma pessoa que não faz a vontade do mundo, ela vira inimiga e ela persegue. Tá? Então ela vai ser perseguida, tá? Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão, os que estão ensinando, obedecem à lei. Tá vendo? Ninguém obedece. Ninguém consegue, nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Tá entendendo? Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Tudo para eles gira em torno de glória. Eles querem tirar um pouquinho da glória de Deus, porque a salvação é totalmente dependente de Deus, não depende nem um por cento do ser humano. O ser humano só é capacitado a fazer o bem, certo? Ele quer chegar no céu e falar, então, Todo-Poderoso, olha aqui, ó, ninguém creu, só eu criei. Olha aqui, eu salvei 1000 pessoas. Eu tenho que ter um lugar reservado para mim. Eu sou diferenciado. Ninguém pode tocar em mim, todo mundo tem que estar longe. Ele quer chegar, ele quer fazer isso. Só que se realmente o reino do céu fosse, a salvação fosse dessa forma, ia ter milhares de guerras no céu, igual teve com Satanás lá. Tá entendendo? Porque foi ele que pregou lá no céu que o ser humano é livre, que o ser humano não tem que ficar debaixo de lei de ninguém, que ele tem que fazer o que ele quer, que ele tem que se gloriar. Foi tudo ele. Ia ter bilhões e bilhões aí de Satanás, novos Satanás no céu. Deus já sabia de tudo isso e não deixou que fosse assim, entendeu? Mais uma. Romanos 10:5, eu coloquei aqui, ó, viverá quem cumprir a lei. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Ou seja, cumprir o que a lei pede. Esse viverá. O único que conseguiu viver pela lei foi o Jesus. O restante todos morreram. Tá? Quem foi o único que cumpriu? Agora a gente volta para Mateus, lembra? Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Você viu que naquela tradução era uma tradução diferente. Eu falei que estava errada. Essa tá certo. Ele veio para cumprir. Tá entendendo? Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Na verdade, isso aqui eu já falei para vocês. 1 Timóteo que eu já falei, que o estudo é tão grande que eu até acabei repetindo. Beleza? Então, na antiga lei você viu o tanto de lei que tinha, né? 613. Na nova aliança só tem 2 mandamentos. Sabia disso? Só tem 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É como Jesus falou: o fardo é leve, a cruz é pesada, mas agora o fardo é leve. Marcos 12:30 até 33 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer do dinheiro o seu Deus. Você não vai fazer o seu filho o seu Deus. Você não vai fazer nada de Deus. Por quê? Porque você põe ele em primeiro lugar. Entendeu?
E quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, pô, se eu amo você como eu amo a mim mesmo, eu não vou querer te matar. Eu não vou querer te roubar. Eu não vou querer tomar sua mulher. Tá entendendo? Eu não vou praticar injustiça com você. Eu não vou querer te ferrar. Eu te amo. Tá entendendo? Agora, quem não ama, quem você vê que tá todo dia tentando matar, tentando roubar, tentando prejudicar, essas pessoas não têm espírito. A pessoa que não ama o próximo, tá entendendo? A pessoa que vive no egoísmo, só vê o lado dela, essa pessoa não tem espírito. Tá entendendo? Continuando, o segundo é este: ama o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Aí um rapaz fala para ele: muito bem, mestre, disse o homem. Está certo aos dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O que ele está falando aqui da antiga aliança? 1 João 4:21 diz assim: Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Os dois mandamentos. João 15:12: O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Gálatas 5:14: Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. É o que eu acabei de falar para você. Se eu te amo, eu não vou querer te roubar, eu não vou querer te matar. Entendeu? Não preciso guardar 613 leis, porque quando eu amo, eu já cumpro a antiga lei automaticamente estando na nova aliança. Olha a inteligência do Todo-Poderoso. Romanos 13 vai do 8 até o 10, diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Tá entendendo? Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, nesse mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha quantos versículos eu estou te dando. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tá entendendo? Agora mais um pouquinho de tudo para finalizar. O que eu observei nas igrejas, né? Igrejas, eu teria que ter colocado um acento aqui. Achei que não, eu coloquei igreja de pedra, porque eu, Renato, creio que a igreja somos nós, somos pessoas, entendeu? Que vão em um lugar com o mesmo propósito, com a mesma intuição. Isso é igreja, não é o templo de pedra. O templo de pedra é só um templo de pedra. Ele é só um local, ele é só um lugar de encontro para adoração. Ele não é igreja, igreja somos nós. Por isso eu coloquei aqui a igreja de pedra. Então, o que que esses templos religiosos, que eu vou chamar assim, não vou chamar de igreja, o que que eles fazem? Eles misturam essas leis, entendeu? Eles pegam a lei de Moisés, né, e os mandamentos, né, a nova aliança, e faz aquela mistureba. Por que eu vou falar para você? Por que eles fazem isso? Vou provar para você. A igreja de pedra lembra um templo. O templo de Salomão. Vou deixar passando aqui algumas imagens para você. Certo? O altar, né, dentro da igreja, né, dessa igreja, tem um altar, né? Muito provavelmente você já viu o altar. Só que o altar é da antiga aliança. Tipo, não faz sentido o altar estar ali. Sabe por que eu vou falar para você? Por quê? Porque na antiga aliança, o altar, ele era um lugar de sacrifício. Entendeu? Derramamento de sangue, derramamento de sangue de animais. Tá entendendo? E o pastor fica em cima do altar. O pastor tá pegando fogo, tá queimando? Ué, tá entendendo? Então eles misturam. Então tem o templo da antiga aliança, tem o altar da antiga aliança, e aí eles misturam. Agora vem a parte de Jesus. Não tem o gasofilaço? Vou estar aparecendo aqui. Aí põe a cruz. E tá em cima do altar. Eu não entendi. Na verdade, eles quiseram misturar, mas eu não entendi. Aí você pode me dizer assim: não, Renato, mas é o seguinte. Tá querendo simbolizar o sacrifício de Jesus.
Por isso que o gasofilaço com a cruz está em cima do altar. Ok. Mas espera aí. No altar, quando os animais eram sacrificados, no final eles eram queimados. E a fumaça da sua gordura chegava até Deus. E Deus ficava contente, porque o cheiro da gordura daquele animal era agradável ao Senhor. Então todo o sacrifício no final era queimado. Jesus não foi queimado. Ele foi queimado? Não foi. Então eu não entendi isso daí. Na verdade, eles querem misturar. Você já vai saber também o porquê. Ele deve ter falado no vídeo inteiro já, né? Então, e também fala de Jesus. Então, nessa igreja de pedra, tem o templo que simboliza a antiga aliança, tem o altar que simboliza a antiga aliança, mas tem o gasofilácio com a cruz de Jesus, misturando, e fala de Jesus. Fala de Jesus e pede dízimo. Não dá para entender. Tá entendendo? Agora, para finalizar, as duas alianças elas são diferentes. Eu até coloquei aqui, ó, mas não preciso falar disso aqui, não. As alianças, elas são diferentes. Você vai ver por quê. Deuteronômio 19 vai do 11 até o 21, que diz assim: Mas pode acontecer que um homem, isso aqui é coisa da antiga aliança, beleza? Pode acontecer que um homem tenha ódio do outro. Então, tipo assim, tem dois homens. Um ficou com ódio do outro, certo? Ele fica de tocaia, fica escondido, ataca e mata o outro homem, certo? E ele vai para uma cidade a fim de não ser morto. Então, ou seja, ele pega, tem ódio de uma outra pessoa, fica escondido, mata e foge para não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo, vão falar: ô, volta pra cá, vem aqui, vamos conversar. Por que você matou o cara? Entendeu? E o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte. E o criminoso será morto. Então, na antiga aliança, o rapaz que matou, ele vai ter que ser trazido de volta, certo? E aí o parente do morto vai ter que matar ele. Isso é a antiga aliança. Isso aqui também não tem misericórdia pro rapaz pro assassino, não tem misericórdia pro ele. Aí ele falou: nem tenha dó nem piedade. O castigo será vida por vida. É o que resume a lei: olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. É dessa forma que é a antiga aliança. Já ouviu aquele ditado? Olho por olho e dente por dente, até que todos ficam cegos e banguelos, porque todos pecam. Tá entendendo? Então, a lei é isso, é olho por olho, dente por dente a lei. Olha o que a nova aliança diz. Aliança de Jesus, o mediador da aliança. Vocês ouviram o que foi dito, o próprio Jesus falando, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Porque na antiga lei, quem vingava era você que se vingava. Só que na nova lei, ou seja, na nova aliança, quem vai vingar todos os males, é o próprio Deus com a mão poderosa dele. Tá entendendo? Continuando, Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. É isso que eu já tinha dito para vocês, né? Não tem misericórdia. João 8, vai do 3 até o 12. Algum mestre da lei e fariseus levaram Jesus a uma mulher. Aqui eu também falei do adultério, né? Do adultério, né? Que tinha que acusar. Eu falei para vocês já, então não vou falar isso aqui novamente. Beleza? Levítico. Também era das comidas, mas aqui você vai saber um pouquinho mais. Levítico 11 vai do 4 até o 12. Mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lepres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Ou seja, esses animais você não pode comer na antiga aliança, né? É proibido também comer carne de porco, né, tal, não rumina, nem animais que vivem na água que não tem barbatana nem escamas, ou peixe. Peixe que não tiver barbatana e nem escama não pode ser comido porque é impuro, certo? Mas na nova aliança, em Atos, diz assim: o apóstolo Pedro olhou
para dentro daquilo com atenção e viu animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves, certo? Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E aí, né, eu respondi: eu quem? Pedro. Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Tá entendendo? Qual foi a resposta que ele teve? Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não é a mesma lei. Não pode ser guardada juntas, tá vendo? Isso aconteceu 3 vezes. Que engraçado, né? Isso aqui não é o acaso, 3 vezes. A voz que veio do céu falou 3 vezes para ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Por que 3 vezes? Qual foi o tempo que Jesus foi, morreu e demorou para ressuscitar? 3 dias. Não foi 3 dias que ele estava no coração da terra? Não é à toa que essas 3 vezes está aqui. Tá entendendo? As alianças são diferentes. Por isso que não podem ser guardadas. Hoje você aprendeu, tá? Eu, Renato, creio que esse vídeo é salvação para você. Porque é um engano tão grande que está acontecendo que as pessoas não suspeitam disso. E você tem papel fundamental. Você que chegou até o final, eu digo uma coisa para você. Você é fundamental para que as pessoas vejam esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Você não tem a noção do quão bem você faz compartilhando esse vídeo, tá? Eu falo também do meu curso, tá? Que um dos benefícios do meu curso é vencer a procrastinação e bater suas metas, tá? Eu também te ensino a você saber exatamente como funciona o seu cérebro, por que que você tem certos comportamentos, tá? Nesse curso que eu ministro, uma novidade de vida, tá? Tem muito mais coisa, mas como o vídeo tá muito longo, eu nem vou pegar muito do seu tempo, né? Então, tá? Caso você tenha interesse, clica aqui, eu vou estar deixando, sei lá, alguma janela. Vai aparecer 2 vídeos para você aqui daqui a pouco, tá? Um vai ser a playlist de tudo que você precisa saber da Bíblia e a outra playlist é sobre o curso, tá? Vê lá. E outra coisa também que você avalie, tá? Se você gostou, deixe seu curtir. Estamos juntos e até a próxima.